E aí pessoal, bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende como analisar o gráfico e aprender como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, como fazer marcações, aprende realmente como analisar um gráfico. Então você que é novo aqui no canal, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para que você receba todas as aulas aí, as notificações das aulas. Você também que é novo, você tem um presente aqui, que esses padrões de candle que eu utilizo para execução no movimento, você pode fazer o download aqui no meu canal do Telegram, que está aí no banner do canal ou no link da descrição. O canal do Telegram é Treinamento Hunter, você pode clicar nele, entrar, ir mensagem fixada e fazer o download inteiramente grátis, tá? Esse é um presente que eu deixo para você aí que está começando a seguir a gente agora. Ah, eu quero fazer uma pergunta para você, Cadu, é sobre um outro assunto. Não tem problema, você pode me seguir aqui no meu Instagram e mandar no direct. Aqui você também vê resultados dos alunos, você vê o link do treinamento, onde você pode acelerar o seu conhecimento e aquilo que você levaria meses ou anos você pode aprender de forma rápida. Lembrando que está aqui ó, com desconto, 60% de desconto o treinamento, caso você queira realmente aprender análise gráfica, parar de perder dinheiro e entender o que o gráfico está fazendo. Então vamos lá para os gráficos. Hoje o mercado é em OTC, o mercado está fechado, hoje é sábado. Eu gosto de trazer algumas aulas aqui em OTC para mostrar para vocês que a análise gráfica ela é maravilhosa, a gente pode operar todos os gráficos até mesmo em OTC. Então, o preço chegou nessa região, fez aqui uma resistência, está retornando aqui nessa região que anteriormente foi um topo. E aí eu fico assim, até agora não tem nada que fazer, eu preciso que o gráfico se desenrole, eu preciso que o gráfico me mostre clareza. Então, vamos mudar para outro gráfico. Euro JPY, olha o que o Euro JPY está fazendo, o que ele está indo buscar lá. Olho no passado, tem uma região lá atrás, ó, entrei, ó, olha essa região aqui, vou mostrar para você, ó. Eita, essa linha vermelha aqui, ela é terrível, né, falando que eu não posso diminuir o gráfico, eu sei que eu não posso. Tá vendo essa região aqui, ó, isso aqui é uma região de resistência para mim. Você viu que eu nem cheguei a ver o candle ali, o fechamento do candle. Por quê? Quando eu vejo suportes e resistências em regiões assim como essa, eu vejo o gráfico trabalhando porque aqui eu vejo uma resistência, aqui eu vejo um suporte e eu vejo o gráfico no meio do caminho, nos 50%. Eu vejo o gráfico trabalhando de forma clara. Agora eu vou aproximar para você ver, eu nem vi qual foi o candle que fechou ali. Ainda deixou um padrão ali de correção para mim. Maravilhosamente perfeito. Perfeito, perfeito. E a entrada foi um pouco abaixo, né? Tá lá, ó. Olha que interessante. Então você viu que eu só fiz essa entrada porque lá no passado tinha o quê? Um fundo bem definido. Eu poderia aguardar o preço chegar no pavio para entrar? Poderia. Tanto é que o candle foi no pavio e retornou. Eu poderia ter entrado aqui no corpo do candle? Sim. Muitos falam assim para mim, Cadu, onde que eu marco meu suporte e resistência? No corpo ou no pavio? Tudo depende do gráfico. Se você olha o gráfico, observa o gráfico, vê que o gráfico está fazendo correções em corpo, você trabalha no corpo. Se o gráfico está fazendo correções no pavio, você trabalha no pavio. Agora, olha o que eu vi aqui, para você entender o que é um suporte e resistência. Eu vejo resistência aqui, eu vejo resistência aqui e eu vejo suporte aqui. Isso, gente, se eu fosse analisar isso aqui num tempo gráfico maior, isso aqui é mais ou menos isso, ó. Esse candle é mais ou menos isso, para você entender o que aconteceu. Esse candle é isso aqui, ó. Um tempo gráfico maior, ele é isso aqui. Então, dentro do candle,
dentro da situação do gráfico, eu vou ver todas as movimentações de um tempo menor. Então, o suporte e resistência acontece a todo momento, a toda hora. E não é porque eu faço um traçamento de suporte e resistência nessa região que o gráfico ele tem que se comportar e corrigir. Ele vai corrigir de acordo com como ele está trabalhando. Então eu tenho que aprender o quê? Como se comporta o gráfico em suas movimentações. Por exemplo, vamos lá para EURUSD. Se eu vejo um suporte e resistência trabalhando, eu tenho que entender por que aquele suporte e resistência trabalha. Ó, desce um pouquinho que eu vou pegar você. Ele vai continuar o movimento para cima. Por quê? Olha aqui, ó. Gráfico chegou aqui, deixou resistência. Nessa cor não tem como, né? Gráfico chegou aqui, deixou resistência. Gráfico chegou aqui, ó, deixou fundo. Gráfico trabalhando em tendência. O que que ele vai fazer? Fundo busca topo, topo busca fundo. Então quando eu chego aqui eu já vejo o gráfico trabalhando em tendência e já vejo que ele quer buscar o topo. Já vejo, claramente, eu cheguei aqui e já vi claramente que o gráfico está fazendo isso aí. Eu não preciso perder tempo na minha análise, porque quando eu sei definir, fazer uma marcação de topo e fundo, quando eu sei marcar um suporte, uma resistência, os movimentos vão se tornando mais claros. Ah, mas eu preciso que ele tenha força. Sobe aí, queridão. Sobe aí para mostrar para o pessoal como é que analisa. Isso, sobe aí. Sobe. Isso. Pronto, tá lá. Entrada perfeita. Por quê? Olha isso. Quando eu chego aqui, eu tenho uma região de resistência bem definida. Não importa se está no pavio ou se está no corpo. Eu prefiro pavio. Região bem definida. Pronto, ó, região bem definida. Quando eu vou aqui para o passado, onde eu tenho um fundo? Eu tenho um fundo aqui, ó, né? Uma região de fundo aqui. Mas logo aqui eu já vejo o fundo de novo bem definido. Ou seja, se topo busca fundo e fundo busca topo, eu tenho que exercer a movimentação do gráfico para fazer a minha movimentação. Então eu posso marcar o suporte e resistência aqui nessa região que nós fizemos a entrada. Eu poderia marcar aqui, ó, resistência no pavio e também no corpo. Rompeu o corpo, vai buscar pavio. E poderia marcar também meu suporte nessa região aqui. Pronto, só aqui eu consigo trabalhar. Cadu, mas eu aprendi a trabalhar no suporte de M15, mas todas as vezes que eu chego lá o gráfico acaba rompendo. Sabe por quê? Porque não é simplesmente eu chegar aqui, marcar uma linha na resistência de pavio ou marcar uma linha na resistência de um corpo. É eu entender a movimentação das ondas, entender o que o gráfico está fazendo para eu fazer um movimento com ele. É isso que você tem que entender. Tanto é, ó, que dá uma olhada, ó, preço está subindo, ó, já rompeu aqui a região. É óbvio que está rompendo região. Por quê? Preço trabalhando em tendência de alta. Tendência de alta faz o quê? Rompe topo e assim por diante. Então, a partir do momento que você vai aprendendo a análise gráfica, você vai entendendo como é que funciona o suporte e resistência. O suporte e resistência só vira o quê? Meras regiões para você entender o movimento. Então vamos lá para um outro ativo. Ó, EURUGBP. Gráfico chegou ali no EURUGBP. O que tem lá no passado? Ó, essa região aqui segurando eles. Ó. Deixa eu ver o que aconteceu nessa região aqui. Ó, região. Tem esse fundo aqui nessa região. Aí o gráfico veio aqui, ó, tá aqui, eu chego aqui, eu vejo isso, ó, tem um outro topinho aqui, ó, trabalhando ali, travado ali. Vamos aproximar, ver o que o gráfico pode estar querendo fazer ali. E agora? Esse preço vai continuar naquela região? Não tenho volume para saber, mas ele está numa região bem definida ali, né? Uma região aqui, ó, muito bem definida, de topo, com empecilhos ali no passado. Então essa região que eu já marquei pode segurar o preço, mas ainda não estou muito confiante, tá? Não estou muito confiante. Então vou sair desse gráfico, porque não está muito bem definidas as regiões para mim. Então vamos lá para USD-CHF. USD-CHF piorou a situação, né? Dá uma olhada nesse gráfico, que coisa feia. O
Que coisa feia esse gráfico. Olha aqui, como é que eu defino um suporte e resistência em gráficos como esse? Olha isso aqui. Para quem sabe o que é um fundo, o que é um topo, isso aqui não é um fundo definido, né? Isso aqui não é um fundo definido, tá? Isso aqui para mim é um fundo falso. Agora isso aqui é um topo bem definido. Então eu já tenho uma região de topo. Tanto é, ó, que olha aqui o preço, ó. Ele veio, retornou, veio aqui, rompeu. Esse fundo não foi capaz de segurar nessa tendência e o preço continuou subindo. Não, tá muito feio esse gráfico. Tá muito feio. Vamos para um outro. GBP-USD. Tá a mesma coisa, né? O bendito OTC tem dia que ele tá bonitão. Agora tem dia... Preço chegando nessa região, ó. Região aqui que pode ser um fundo, que for uma resistência. Tá querendo romper essa região. Só que ele precisa romper essa região para mostrar força. Só que quando ele chega aqui nessa região, que você vê que ele parou ali, ó, ele não retornou nem no corpo e nem no pavio. Aí, por que ele retornou aqui? Só por causa dessa região aqui? Ou seja, o gráfico não fica um pouco indefinido? Ah não, Cadu, tem essa região aqui, ó, tem esse fundo aqui. Tá, mas esse fundo aqui foi capaz de segurar ali? Ele não está trabalhando de forma, vamos dizer assim, simétrica, né? Ele não está trabalhando de forma simétrica. Então o que acontece nesse gráfico também? Vamos embora dele. Vamos embora dele que não está legal não. Vamos para o USD, SGD. Olha aqui o gráfico trabalhando. SD, SGD. É um gráfico também que só aparece em época de OTC. Não é um gráfico que se opera durante a semana de forma normal, né? Não é um gráfico que aparece a todo momento. Aqui nós podemos ver que ele está trabalhando num canal de alta. Ó, vejo regiões, vejo o gráfico trabalhando em canal de alta. O que eu vejo aí? Eu vejo força. Eu posso trabalhar aqui, ó, um suporte aqui nessa região. Cadu, e aqui em cima, ó, essa região, ela é capaz de segurar o preço? Tá querendo, né? Tá querendo, mas não sei não. Ó, vou continuar a queda. Por quê? Porque a força do fluxo empregada para a queda foi muito forte. Então, como ele está em um canal, ele pode continuar sua queda. Ele pode. Tá vendo a volatilidade? Aí você fala assim, pô, mas os OTC tem volatilidade? Infelizmente tem isso também, essa movimentação louca aí, né? Então olha que interessante, eu fiz as minhas marcações de suporte e resistência, marquei esse suporte aqui como o melhor suporte para ele vir buscar. Essa região de cima aqui, ela não está tão definida. Por quê? Porque ela não tem confluência com o canal. Então eu preciso aliar o canal ao que seria o meu suporte e resistência. Agora, quando eu marco aqui a região, ó, fica nítido, né, que esse suporte ele pode vir buscar, independente daquele movimento. Então, quando eu vejo esse suporte aqui, olha que coisa linda, né? Coisa linda. Olha, eu acho lindo isso. Tá lá, ó. Eu vejo então um suporte, eu vejo então aqui, ó, uma resistência. Eu posso até marcar no pavio. E aí eu consigo entender por que o gráfico com essas linhas de referência, isso aqui são só linhas de referência, tá? Linhas de referência não é suporte e resistência. Eu consigo entender com essas marcações que aqui eu tenho regiões bem definidas. As melhores regiões para marcar meu suporte e resistência. Eu consigo entender o suporte e resistência de uma forma mais clara, de uma forma viva, onde eu posso entender onde o gráfico pode buscar a região. Então, mesmo eu estando no OTC, muitas pessoas me perguntam assim, como marcar o suporte e resistência em opções binárias em OTC? Você vai marcar da mesma forma como você marca em mercado aberto. Porém, se existe corpo ou pavio respeitando, procure por pavio, porque em OTC geralmente tem muito pavio e tem essa volatilidade. Então procure por pavio. Suporte e resistência em M15, em M10, em M1, uma hora, não importa. O que importa é você entender como o gráfico está trabalhando. Então, como traçar o suporte e resistência? Opções binárias e suporte e resistência trabalham juntos. Tem muita gente que não sabe o que é um suporte e resistência, né?
Suporte e resistência é simplesmente as regiões onde o preço é suportado na valorização do ativo, ou na resistência onde o preço é resistido na valorização do ativo. Então são variações cambiais que é feita no gráfico, onde a análise gráfica em opções binárias nos ajuda a entender que o suporte e resistência ele é dinâmico. Tanto é que você viu, ó, se ele está nessa região aqui de topo, ele rompeu, ele está vindo buscar fundo. É um dinamismo, toda hora o suporte e resistência ele é rompido de acordo com o movimento do gráfico. E aí você vai entender também que o suporte e resistência ele tem que ser atualizado. E, por exemplo, se ele chegar aqui e romper essa região de fundo aqui, como ele está rompendo aqui, ó, esse suporte aqui já deixa de ser suporte. E aonde eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar nesse outro aqui, nessa outra região de conflito? Pode ser. Ele já vem aqui embaixo, ó. Tanto é que ele está trabalhando aqui. Cadu, rompeu ali. Onde eu vou a minha marcação? Minha marcação vem aqui. Cadu, rompeu ali. Onde eu vou a minha marcação? Minha marcação vem aqui, ó. Tá vendo? O suporte de resistência ele deve ser atualizado. Então o que eu estou passando aqui para você é um passo a passo de como fazer essa marcação de suporte e resistência. Como traçar esse suporte e resistência. É óbvio que quem está lá no treinamento, eu tenho um passo a passo, né, sobre o gráfico de análise e o gráfico de execução, onde a gente estuda minuciosamente essas questões. Questões essas que ajudam você a entender o gráfico como um todo. Porque não adianta só eu marcar as regiões. São regiões. Regiões são feitas para ser rompidas ou continuadas. O que eu tenho que entender é como que o gráfico trabalha. Então, por exemplo, ó, fiz essa entrada em USD, SGD tranquilamente. Fiz essa entrada em euro, USD, ó, tranquilamente, seguindo o movimento. Dá uma olhada no que o gráfico fez, continuou subindo. Fui em euro JPY, fiz essa correção no momento exato da correção. Você viu que eu não enchi o gráfico de linha. Por quê? Porque tem muita gente que se apega em fazer as marcações de forma perfeita. Aí o preço toca na linha, ela entra. O que vai acontecer? Ela vai tomar loss. Porque isso não existe, gente. Não existe você marcar uma linha, não existe você chegar aqui, ó, e marcar uma resistência, e só porque o candle chegou ali, tocou, você entra. Não. O preço ele pode chegar, ele pode romper o gráfico com tudo e continuar fazendo o movimento. Ou o gráfico pode também tocar na sua linha e retornar ali na hora? Pode. Mas aí vai ser uma sorte para você, porque você nem sabe o porquê que ele está retornando. Opa, cai, perda de conexão. Você não vai nem entender por que o gráfico está retornando. Então, o que faz a marcação de suporte e resistência funcionar, ou o que faz como traçar um suporte e resistência nas melhores regiões funcionar, é não só marcar o suporte e resistência, mas entender como o gráfico chega naquela região. A partir do momento que você sabe analisar o gráfico, entender os movimentos do gráfico, contexto, conhecimento técnico, e aí o preço chega naquela região e entra o price action, aí o preço diz assim, ó, a ação que eu estou fazendo é dessa forma, age dessa forma, e aí você sabe o que tem que fazer. Compreendeu? Não é simplesmente marcar topo, marcar fundo ou marcar pavio e marcar candle. Por exemplo, um candle de fundo, ele chega na região. E aqui, vamos supor que aqui está o meu suporte. Ele chegou aqui no meu suporte. Por que eu coloco no pavio como suporte? Porque eu já falei que é a máxima do preço. Cadu, mas eu posso marcar aqui no corpo também? Claro que pode. Mas tudo vai depender de como o preço vai chegar lá no futuro aqui. Depende como é que o preço, a ação do preço, o price action chegar nessa região lá no futuro, eu vou tomar uma decisão. Eu aguardo o extremo do gráfico ou eu já faço a minha entrada aqui. Observar o gráfico, se ele está fazendo fechamento no pavio ou no corpo, também é uma grande opção. Aí os alunos, eles vão aprendendo. Hoje eu fiz questão de trazer poucos testemunhos aqui, mas de alunos novos que entraram essa semana. Pessoas que estão há poucos dias aqui. Esse aqui, por exemplo, é o Diego, é nosso aluno lá do Uruguai. Olha a sequência linda que ele mandou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, dá uma olhada. É isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha isso, ó. Boa noite, professor.
Queria mostrar o meu resultado depois da nossa conversa. Isso é o suporte do professor aqui. Começando a entender o gráfico, tendo mais paciência para pegar os melhores momentos dele. Gratidão pelos ensinamentos. Quais são os melhores momentos dele? O Diego vai lá, ele traça suporte e resistência. Aí ele analisa assim, ó, esse aqui é o melhor suporte. Mas ele pode retornar aqui? Pode. Mas por que ele não veio aqui? Tudo depende de como o gráfico está trabalhando. Então, quando a pessoa começa a entender o gráfico, como o próprio Diego falou aqui, as coisas começam a acontecer. Olha a maravilha, isso em OTC, gente. Olha a maravilha de trade do Diego. Aluno novo, começou esses dias. E ele já fez curso, hein? Ele já fez curso, depois ele pode dar o testemunho dele. Esse aqui é o Lucas, ó. Aluno novo também. Ó, ele trabalhando em OTC, porque ele não tem tempo para trabalhar no mercado aberto. Olha isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que tem um loss aqui, né? Aí ele manda assim. Ele mandou um vídeo, né? Tem mais entradas aqui. Ele mandou assim. Isso aqui no computador. Evoluindo, professor. Cadu. Segue o plano. Estou começando a enxergar o gráfico como uma folha de caderno, onde as linhas são os suportes e resistências. Olha que interessante. Tão simples como você pegar um caderno e escrever no caderno, ele está vendo o gráfico escrever diante dos olhos dele o que ele deve fazer. Você entendeu a dinâmica que o Lucas trouxe para nós aqui? Ele consegue ver o gráfico escrevendo na frente dele. Por quê? Porque ele entendeu que só ele traçar um suporte aqui ou uma resistência aqui, não significa que o gráfico vai escrever por essas linhas. Ele tem que entender como é que o gráfico está se desenrolando na frente dele para ele compreender a movimentação. Isso o Lucas mandou no computador. Depois o Lucas mandou de novo no outro dia, que foi agora em OTC, foi hoje de manhã, ó, trabalhando no celular. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7-1. No celular, ó, é o mesmo Lucas, tá? OTC, professor, aula sobre canais dinâmicos, que é uma aula que eu dou lá no treinamento. Hunter, recomendo, segue o plano dia após dia. Tá lá, ó, Lucas voando, começou aí, ó, esses dias. O Diego começou esses dias. Mas por quê? Eram todos alunos que chegavam e falavam assim, ah, Cadu, eu faço as marcações e rompe. Ah, Cadu, eu faço meus trades dar errado. Ah, quando o gráfico chega ali na região ele faz um rompimento, eu não sei o que eu faço. Na verdade, eles não conheciam a análise gráfica. A análise gráfica não é ficar marcando suporte e resistência e quando o preço bate lá você entra. Não é isso. Você tem que fazer uma leitura do gráfico, entender o gráfico para fazer a sua entrada perfeita. As marcações, você pode fazer como você sempre fez na vida. Existem formas melhores? Existe, claro que existe. E eu ensino isso tudo no treinamento. Só que, se você não entender o contexto do gráfico e a leitura do gráfico trabalhando, você nunca vai entender o que é um suporte e resistência. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui porque hoje é sábado. Vai lá passear, se divertir. Eu espero que com essa aula de como marcar um suporte e resistência no mercado de opções binárias em OTC, mostre para você que independe se o mercado é aberto, se o mercado é fechado, você pode operar os gráficos desde que você tenha conhecimento técnico, tá bom? Se quiser se aprofundar, o treinamento está aí com um super desconto e eu te vejo, não esqueça, né, de um like, de se inscrever no canal quem não é inscrito. Eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fui!